Então sejam todas bem-vindas a mais um encontro da nossa tribo. No encontro de hoje nós vamos falar do brincar como ferramenta, vamos falar do brinquedo também, tá? Mas do brincar como uma ferramenta saudável do desenvolvimento. E é claro que para podermos absorver o melhor, né, do conteúdo que eu preparei para vocês hoje, nós precisaremos ouvir realmente para compreender. Lembra do ouvir para responder e do ouvir para compreender? Então a gente está aqui hoje para ouvir, para absorver a informação, tá? Com a nossa empatia, claro, sempre ligada no volume mais alto, que é algo que eu sempre começo nossos encontros falando. Então lembrem-se que a responsabilidade de vocês aqui é ouvir as informações, mas peneirar essas informações, levar em consideração a sua família, a sua rotina, o quanto de tempo você tem, de disponibilidade, o quanto isso encaixa verdadeiramente na sua família, né? Não estamos aqui para incentivar ninguém a sair comprando toneladas de brinquedos, bem pelo contrário, vou falar mais sobre isso, da importância do brinquedo certeiro, né? Do brinquedo que vai proporcionar para essa criança várias formas de desenvolvimento e os brinquedos que, na verdade, não favorecem tanto para o desenvolvimento das nossas crianças, tá? Mas lembrem de deixar aí a empatia ligado, faça esse filtro, modele tudo que eu falo aqui para que ela se encaixe no que você acredita ser bom para a sua família, tá? E antes de eu trazer para vocês as informações teóricas do encontro de hoje, as estatísticas, né, as pesquisas científicas que normalmente eu trago aqui, eu quero pedir para vocês tirarem um minutinho já logo de cara, para nós fazermos uma viagem no tempo, tá? Vamos voltar para nossa infância. Então você aí no lugar onde você está, fazendo o que você estiver fazendo, eu quero te perguntar, você tem memória do seu quarto de quando você era criança? Não estou falando da adolescência, tá? Estou falando da sua infância realmente. Não precisa ser de lá quando você era um bebê, claro que a gente não tem essa memória, mas você lembra do seu quarto na infância? Pense um pouquinho sobre esse seu quarto, como ele era, o que tinha nesse quarto, qual que era a decoração, a disposição, como era o seu quarto na infância. E você lembra dos brinquedos que você tinha quando você era criança? Qual que era o seu brinquedo favorito? Ou qual que é o brinquedo que te marcou, que você lembra até hoje, de quando você pensa na infância, e aí eu peço para você trazer a questão dos brinquedos, qual é o primeiro brinquedo que vem na sua mente? Qual era a sua brincadeira favorita quando você era criança? Ela envolvia brinquedos ou eram brincadeiras com outras crianças, com a sua mãe, com o seu pai? Qual era a sua brincadeira favorita? E qual é o sentimento que vem ao lembrar dessa fase da sua vida? E dessa parte específica que eu pedi para vocês focarem, que é o brincar. Qual que é a memória que vem? Qual é o sentimento que vem quando você para pensar sobre essa parte da sua infância? Você se recorda com nostalgia, com alegria, com sensação agradável? Ou essa é uma fase da sua vida que não te traz aí boas memórias, às vezes você não teve muito espaço até, né, para ser criança, ou às vezes não foi muito estimulada a brincar. Quais são as memórias que vêm para você nesse momento? Mais uma vez, analisar a nossa própria história é fundamental para entender o que eu sinto quando o meu filho brinca, por exemplo, né? O que eu tenho proporcionado como brinquedos para o meu filho, como que brincadeiras ou o quanto eu tenho me disponibilizado para brincar com essa criança, tá? Claro que tudo isso está relacionado à nossa história, né? Às vezes, nos momentos, por exemplo, que você brincava, era um momento em que era muito instável, uma briga sempre começava na sua casa, enquanto você estava em casa brincando, né? Voltava da escola e tinha aquele momento de brincar, às vezes era quando os pais brigavam ao fundo, então você
não teve uma memória boa associada ao brincar, ou às vezes não, às vezes a sua mãe era aquela que entrava na brincadeira, fazia, né, fazia muito parte daquele faz de conta, ela era a super-heroína, ou ela era o dinossauro, e você tem uma memória maravilhosa do brincar. É claro que a nossa experiência pessoal, né, afeta a experiência que a gente proporciona para as nossas filhas, para os nossos filhos ao brincar. Então a gente começa fazendo essa autoanálise. É claro que ela não pode ficar nesses 5 minutinhos aqui da nossa conversa, ela deve se estender aí para toda essa semana, enfim, tire um momento para pensar sobre o seu brincar, o que te traz boas memórias, o que te marcou positivamente e também o oposto, né, o que não te marcou de uma maneira bacana. E preste atenção como isso acaba afetando a maneira como você brinca, ou talvez não se disponibiliza para brincar com seu filho, ou não tem muita paciência ao brincar, enfim, analise, tá bom? Uma frase muito comum de ouvir dentro da parentalidade é a seguinte, preste bem atenção nessa frase. Eu quero dar ao meu filho ou à minha filha tudo aquilo que eu não pude ter quando eu era criança. Isso é muito comum de ouvir, né? Eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. E aí, vemos os brinquedos mais caros ou vemos muitos brinquedos, né? Vemos passeios padrões como shopping e McDonald's, as roupinhas de marca, o excesso de atividades além da escola, né? Para deixar a criança preparada para o futuro. Então tem natação, tem mandarim, tem piano, né? Aquela agenda super carregada da criança e por aí vai, né? Até a roupa de marca que eu coloquei aqui, eu até esqueci de explicar um pouquinho melhor, porque quantas crianças, né, os pais investem tanto em roupas de marca, mamães, papais, que querem muito que a criança use marca X ou Y, marcas caras, e depois não permitem que a criança sente no chão, não permite que a criança escorregue no escorregador, não permite que a criança brinque livremente, porque aquela roupa que ela está usando é uma roupa cara. Então, olha como tudo, na verdade, acaba influenciando, né, no desenvolvimento da criança, até mesmo roupas de marca que nos impede de deixar as crianças livres para brincar e se sujar, porque faz parte, né, da infância, o se sujar, não só para o desenvolvimento infantil, que é ótimo, inclusive, mas também até para construir um sistema imunológico forte, né? Então, em uma busca frustrada e incessante de saciar a minha criança interior, tá? Então, essa questão de eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive é uma busca minha, que ela é muitas vezes incessante e ela também é frustrada, porque ao dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu continuo não tendo, entende? A minha criança interior continua não tendo aquilo. Então a falta está em mim, né? Porque sou eu que carrego essa falta, sou eu que fui marcado por uma frustração ou por uma omissão, por exemplo, né? O meu filho, ele nasce livre disso. A sua história, ela está começando agora, né? E por que então que é ele que vai receber o remédio, por exemplo, né? Que quem precisa tomar, que quem está adoecido sou eu. Entende o que eu quero dizer? Então, eu tenho a marca da falta da história da minha infância, não a criança. Eu acabo depositando sobre ela algo que eu deveria dar a mim, tá? Então é por isso que eu bato tanto, né, na tecla de em algum momento da sua vida fazer uma terapia e revisitar a sua própria história para entender, né, como essas faltas, né, como isso impacta a nossa própria vida, mas também a vida de todos que estão ao nosso redor. Tudo bem? Então, mais uma vez, qualquer tipo de pensamento que diz que eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive, preste atenção nessa falta que está em você. E você pode sim dar a você o que está faltando, tá bom? Então, por exemplo, eu desejei muito fazer piano quando eu era criança. É um exemplo hipotético, tá?
Mas na minha família, vamos imaginar que ninguém era músico. Eles eram jogadores de tênis na minha família. Então, quando eu era criança, eu não pude aprender piano. Eu tive que jogar tênis, já que todo mundo na família jogava. Daí, quando o meu filho nasce, eu já começo a imaginar eu levando essa criança para aula de piano, né? Sonho com um dia que eu vou ver a primeira apresentação de piano desse filho. Então, eu tento suprir uma falta, uma necessidade, um desejo que não foi atendido, que é meu, através da minha criança. E é muito interessante porque isso acontece muito inconscientemente, porque o nosso cérebro vê nos nossos filhos uma segunda chance. Porque agora quem está na posição de pai sou eu, né? Então eu espelho no meu filho a minha criança, é como se fosse eu novamente ali, e agora eu na posição de pai posso realizar o meu desejo, entende? Então pode ser que por coincidência essa criança goste de piano? Pode ser. Mas será que é por coincidência que essa criança gosta também de piano como eu? Ou é porque o mobile do berço dessa criança era de piano, os primeiros brinquedos eram pianinhos e instrumentos musicais, as camisetinhas, os pijaminhas, tudo era estampado de piano, na TV só passava concerto de piano. E, por favor, estendam esse exemplo do piano para todas as áreas da nossa vida. Pode ser um futebol, pode ser um balé, enfim, pode ser o que for, tá? Isso pode ser expandido para qualquer exemplo. Então, será que a minha criança gosta porque é algo que vem dela? Ou tudo ao redor dela, né? A única coisa que ela tinha contato, ou a maior parte das coisas que ela tinha contato, era focado naquilo que é um desejo meu, tá? Então, satisfaça a sua criança interior, satisfazendo você hoje. É piano que você não tocou lá atrás? Pois toque esse piano agora, invista em fazer uma aula de piano no momento que você puder, se programe para isso. Ah, vou pôr no meu planejamento, esse ano não dá, porque eu tô com um bebê pequeno, mas o ano que vem vou encaixar na minha agenda essa aula de piano, tá? Seja o que for, satisfaça a sua criança de uma maneira adaptada, claro, muitas vezes, né? Muitas vezes não. Muitas vezes o seu sonho foi ir para Disney quando você tinha 15 anos e você nunca teve essa oportunidade. Vá, organize essa viagem, vá para a Disney, sacie essa sua criança, tá? Primeiro porque é libertador para você hoje, né? Para você como adulto, né? E você pode se dar isso hoje. E segundo, porque você livra o seu filho desse fardo, né? De suprir uma necessidade que é sua, de carregar um desejo que é seu, né? Algo que não faz sentido para essa criança muitas vezes. Às vezes ela é tão induzida a achar que aquilo faz sentido para ela, que ela vai levar um tempão. Quantos de nós, quantas vezes a gente pega paciente na clínica e fala: Marília, tá tudo perfeito, eu tenho um emprego perfeito, eu tenho a casa que eu sempre quis, eu tenho um casamento bom, eu faço um esporte que eu sempre gostei, e eu não sei, tem um vazio aqui. Eu não sei o que é esse vazio. E muitas vezes esse vazio é isso. Porque às vezes todas essas metas que estão ok, não era dessa pessoa. Era algo que foi tão construído por uma sociedade, por um meio onde eu vivia, por uma família, enfim, que quando eu tico todas essas boxes, parece que tipo, nossa, né, consegui alcançar tudo que eu sonhava. Por que esse vazio continua aqui dentro, né? Porque será que tudo isso que você sonhava é realmente seu, tá? Então satisfaça a sua criança da maneira que você puder, a sua criança interior, tá? Liberte-se disso e liberte o seu filho desse fardo também. Ah, Marília, então eu não devo ficar compartilhando com meu filho os meus hobbies, as minhas paixões, eu tenho que ser neutro? Não, não é nada disso, tá? Compartilhar os nossos interesses é uma herança cultural, é dividir aquilo que constrói laços, mas ofereça variedade. Essa que é a chave. Não é que eu não posso compartilhar com meu filho algo que eu e meu marido adoramos fazer, é uma tradição aqui na nossa casa fazer isso. Continue fazendo,
mas ofereça variedades para essa criança. E quando eu digo variedade, isso não se remete apenas às variedades de um único nicho, tá? Não quer dizer, eu gosto de futebol, por exemplo. Então, eu também vou compartilhar basquete, vou compartilhar golfe, vou compartilhar natação e vou compartilhar hipismo. Vou comprar brinquedos nesse tema, vou colocar na TV também um pouco desses outros esportes. A gente vai assistir, né? Vai aos jogos, assistir isso presencialmente. E percebam que eu variei dentro do nicho, né? Bastante, até dentro do nicho esporte. Então, saindo só do esporte de bola, dentro do esporte eu coloquei uma natação, um hipismo, tá? Então, até mesmo dentro do mesmo nicho, existe uma grande variedade. Mas eu estou falando de oferecer, por exemplo, esportes, mas também oferecer teatro, musical, colher fruta numa fazendinha, ir a uma biblioteca, ouvir uma contação de história, ir ao cinema, ir ao circo, fazer um trabalho voluntário, enfim. São variedades de nichos, tá? Dentro do próprio nicho a gente também pode variar, se a sua família é uma família que é mais ligada nos esportes, que é mais ligada na cultura, enfim, dentro dos próprios nichos a gente também pode variar bastante, mas varie também nichos, tá? Nós não sabemos os talentos, ou os hobbies, ou os gostos das nossas crianças, né? Quando eles nascem, não vem com um manualzinho escrito, essa criança aqui será um ótimo pintor, esse menino aqui será um excelente bailarino. Isso não vem escrito, né? Nós não sabemos quais são os talentos dessas crianças. E eu entendo que nós queremos nos conectar a elas. E adoramos dizer coisas do tipo, esse aqui vai ser pescador que nem o pai, ou essa daqui vai ser dançarina que nem a mãe, né? Mas não precisamos que eles sejam um mini eu, né? Para que a gente se conecte a eles, tá? Então, eu não preciso enxergar no outro tudo que está em mim para que eu me conecte com meu filho, tudo bem? Bem pelo contrário. Libertem os seus filhos dessa expectativa, desse objetivo, né, que deve ser alcançado para ser aceito. Então, a criança, poxa, eu tenho que gostar desse esporte, porque aqui em casa todo mundo gosta. Se eu não gostar, nem faço parte disso daqui, né? Então, para se sentir aí pertencente a essa família, essa criança vai acabar buscando, de qualquer maneira, fazer aquilo que a minha família faz. Porque se todo mundo aqui na minha família gosta de boxe e eu quero fazer balé, será que eu me encaixo nessa família? Será que eu vou ser aceito da maneira que eu sou? Será que eu vou ser amado como eu sou? Né? Será que eu vou ser merecedor do orgulho desse pai e dessa mãe? Será que eu sou merecedor do amor deles? Se eles gostam de música clássica e eu gosto de rock pauleira, por exemplo, ou vice-versa, eles gostam de rock and roll e eu gosto de sertanejo, tá? Variem, inclusive gostos musicais, são diferentes frequências musicais para essa criança. É muito importante para a questão de aprender ritmos, tá? Então, variedade é uma das chaves principais do brincar, né? Como uma ferramenta saudável do desenvolvimento infantil. Cuidado se você estiver se espelhando muito a sua criança no seu filho, tá? A sua criança no seu filho. Observe se você só tem oferecido um viés, né? Uma única coisa. O que isso significa? Qual que é aquele objetivo que está escondidinho ali dentro de mim? Será que eu vejo essa criança como uma segunda chance de viver tudo aquilo que eu gostaria de ter vivido, né? Então vamos prestar atenção para que a gente não coloque um fardo muito grande nas costas das nossas crianças, tudo bem? Então se preocupe primeiramente em dar o que você recebeu de melhor. Tire um momento para pensar sobre isso. Na criação que eu tive com os meus pais, o que me tocou com muito amor, com muito carinho, com muito respeito? Quais foram as coisas que para mim fizeram realmente uma diferença positiva? E isso eu estou associando àquela primeira frase que eu falei para vocês, né? De vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive.
Então comece dando ao seu filho tudo aquilo que você teve de bom, né, que fez a diferença para você, tá bom? E depois a gente cuida de providenciar o que a gente não teve, porque normalmente isso precisa um pouco mais de trabalho, tá? Um trabalho realmente psíquico de pensar como que isso que eu não tive me impactou, como que isso que eu não tive foi saciado ou não foi, como eu lido com essa falta até hoje, para a gente também não acabar dando à nossa criança aquilo que para ela vai acabar abafando o seu desenvolvimento, né? E eu digo no seu desenvolvimento pessoal, de quais são os meus gostos, qual é a minha personalidade, quem eu sou como um ser único, entende? Então esse eu vou dar tudo que eu não tive, não dá espaço para que a minha criança possa demonstrar, experimentar quem ela é, quais são os gostos dela, tá? Então não há nada mais valioso que você possa dar, né, que o seu tempo por inteiro. Então, não é só o seu tempo em porcentagem, não é 50% para a criança, 30% ali para o meu celular, 20%, né, de atenção para o marido que também está ali no mesmo ambiente. Pelo menos uma vez por dia, esteja por inteiro para essa criança. Ah, Marília, mas eu levo uma vida super corrida. É 5 minutos, é 10, é 15, é o que você tem para ofertar. Eu não estou falando de 12 horas do dia estar ali por inteiro, porque a gente não é só mãe, né? Ainda que, no mundo ideal, você tivesse alguém que limpasse a casa, alguém que cozinhasse para você, enfim, que você só tivesse como, entre aspas, preocupação o seu filho, você ainda teria que ser você mesma, então ter um tempo para você mesma, ter um tempo para suas amigas, amigos, ter um tempo para o seu marido, enfim, não existe um mundo no qual uma mãe, né, uma mulher se torna mãe e o único foco dela é a criança. Então eu entendo, claro, temos outros milhões de afazeres para fazer em casa, que dependem da gente, que não dá para esperar, não dá para ficar para depois. Mas eu tenho certeza que tem 10 minutinhos aí no seu dia que você consegue estar por inteiro. Que você consegue pegar esse celular e colocar ele bem longe, para que ainda que ele pisque, ele não tire a sua atenção. E estar ali por inteiro para aquela criança é melhor do que qualquer brinquedo que você possa comprar para ela. Então, se os dias do seu filho, né, da sua filha, como criança, estivessem contados para terminar, para um minuto, imagina isso. Se os dias do seu filho ou da sua filha, como criança, estivessem contados para terminar, se você soubesse exatamente quando você deixaria de ter a sua criança, você não faria um espaço na sua agenda para poder estar ali com ela por inteiro? E eu não estou falando de pais e mães, né, que estão com as suas crianças em estado terminal. Todas as crianças têm data marcada para saírem da infância, tá? Quem já é mãe de pré-adolescente sabe exatamente do que eu estou falando. Todos nós estamos com os dias contados com uma criança em casa. Eles crescem diariamente. Esse momento vai passar, tá? Vai chegar o dia que eles não querem mais sentar para brincar com você. Vai chegar um dia que você fala, filho, vamos brincar com aquele Lego lá? Ele vai falar, ai pai, que Lego? Esse dia vai chegar, né? Vai chegar o dia que você já não vai mais pegar eles no colo. Tudo é fase, tá? Então esteja por inteiro em cada uma dessas fases. Não há quem se arrependa de ter estado ali por inteiro. Tudo bem? Existe o contrário. Mas, e o ato de brincar? Vamos falar mais sobre o ato de brincar e a sua importância, qual que é o seu impacto, o que ele faz na construção psíquica, no desenvolvimento motor dessa criança? Vamos entender melhor sobre o brincar? Então, para a criança, o brincar é a coisa mais séria do mundo para eles. E aí, inclusive, eu compartilhei hoje um vídeo no meu Instagram, no Marília Escabora, eu não vou lembrar o nome da repórter, porque eu sou péssima de nome, mas ela fala sobre o esperar, inclusive. Eu vi o vídeo depois que eu já tinha escrito e eu achei que ilustrou perfeitamente isso que eu vou trabalhar com vocês agora. E ela pede para o filho, fala, filho, eu preciso de você aqui,
para fazer tal coisa. Ele fala, mãe, só um minuto, deixa eu terminar aqui. E ele está brincando. E ela fala, né, para eles o brincar é como o trabalho é pra gente, é algo importante. E realmente é. Para a criança, né, falando em questão de estrutura, tá? Não estou falando de questão de, mas eu quero, mas eu gosto. Não, é de questão de estrutura mesmo, né? O quanto ela vai se desenvolvendo, isso é muito importante. E ela fala muito sobre isso. Depois entrem lá no meus stories e assistam esse videozinho rapidinho do IGTV, dessa repórter, que é excelente, vai fazer vocês pensar, refletir sobre esse assunto de também esperar. Porque normalmente quem espera é a criança, né? Eu falo para a criança, agora não, agora eu não posso, espera aí, eu já vou, né? Mas quando a criança pede para que ela seja esperada, normalmente isso não é respeitado como a gente quer que a gente seja respeitado, tá? Então isso tem que ser uma via de mão dupla, tudo bem? Assista um videozinho lá que vai ser uma ótima ilustração para isso. Então, para a criança, o brincar é a coisa mais séria do mundo, tão necessária para o seu desenvolvimento quanto o alimento e o descanso é. Para vocês terem uma ideia, né, de quão importante é o brincar. Então, é o meio que a criança tem de travar, é o meio que a criança tem de travar conhecimento com o mundo e adaptar-se ao que rodeia ela, né? Então, as brincadeiras, os jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança, né? Desde os mais funcionais até os jogos de regras, né? Mais difíceis, que exigem mais cognitivamente dessa criança, por exemplo, até os mais elaborados, são os elementos que lhes proporcionarão as experiências, possibilitando a conquista da sua identidade. Então, olha que importante. Vamos conectar o que eu acabei de falar para vocês sobre eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? O quanto a gente vai roubando muitas vezes o espaço dessa criança de entender, de explorar, de descobrir quem ela é e o quanto o brincar está vinculado com a conquista da sua identidade. Então, se hipoteticamente, né, eu tenho uma criança e ela está desenhando a identidade dela, vamos supor que é como se fosse um quadro, por exemplo, e ela está desenhando a sua identidade. Se na minha casa a gente só oferece verde e preto, dificilmente essa criança vai conseguir colorir essa identidade com outras cores. Entende o que eu quero dizer? Então, eu quero relembrar que as atividades de brincar ou jogar, né, são muito mais do que simples formas de prazer, de divertimento para as crianças, tudo bem? Tal como uma criança precisa de comer para crescer, ela precisa também de brincar para que ela tenha um bom desenvolvimento psíquico. Entende? Não é um momento só de lazer para a criança. Sem o brincar, ela não consegue se desenvolver de uma maneira saudável. Vai faltar nesse desenvolvimento, ou esse desenvolvimento vai ser estrito, né? Vai ser parcial, por exemplo. Por isso que variedade nos brinquedos e no brincar é algo essencial. E não se preocupem, eu vou chegar na lista de quais são as áreas e quais são os brinquedos, tá? Para ficar bem explicadinho para vocês. Posso mandar depois no grupo também para vocês terem isso salvo, tá bom? Então, por que, né, que a criança precisa tanto do brincar para que ela tenha um bom desenvolvimento psíquico? Vou dar algumas razões para vocês. Então, em primeiro lugar, porque brincar é uma forma de a criança conhecer o mundo, né? E a realidade que rodeia ela. Então, em diferentes lugares do mundo, essa criança vai ter diferentes coisas para conhecer. Tudo bem? Então, é através da brincadeira que a criança primeiro observa, tá? Então, começa aqui uma coisa muito importante. Quando eu compro um brinquedo novo para minha criança, ou a gente vai fazer uma nova brincadeira, eu compro o brinquedo, eu coloco esse brinquedo na frente da minha criança e eu espero ela observar o brinquedo. Muitas vezes a gente fica assim, olha filho, olha, bate, chacoalha aqui, olha filho, pega aqui. Deixe a criança observar, ninguém, não tem pressa.
Deixa ela olhar. Primeiro ela olha a dimensão daquele objeto, né? Que tem várias dimensões, vários lados, formatos diferentes, cores diferentes. Deixa ela observar isso primeiro. O cérebro dela está em etapas absorvendo tudo isso. Às vezes a gente peca, né, no estimular demais essa criança. E daí depois a gente acaba pegando essa criança, no sentido de observando essa criança, não tendo paciência para fazer uma atividade, uma criança que não para muito tempo numa atividade, está logo pulando de uma coisa para outra, não para para sentar e fazer aquele quebra-cabeça, por exemplo, não para e brinca de casinha por um tempo, ela brinca um tanto aqui, brinca um tanto ali, ela vai pulando igual um macaquinho, né, de um galho para o outro. Espere. O processo é esse. Você dá o brinquedo, não é preciso falar nada, deixe ela observar, porque o nosso primeiro contato com o mundo, né, é através dos olhos, a não ser que seja uma criança que, na verdade, tenha algum problema com a visão, e aí sim a gente trabalha com o toque. Mas eu estou falando de crianças normais, o primeiro contato que ela tem é a visão. Então, deixe ela observar, tenha paciência enquanto ela, né, está nesse processo de olhar esse brinquedo. E a criança primeiro olha e depois ela imita, explora, manipula, encaixa, descobre, constrói, inventa, enfim, né? Para a criança não há limites. Ela é curiosa por natureza, mas deixe com que ela observe aquele brinquedo. Se ela te perguntar, se for uma criança um pouquinho maior, né? E ela te perguntar, mãe, como é que brinca? Joga a pergunta para ela. Como que você acha que a gente pode brincar com esse brinquedo? Não dê a resposta quando você pode estimular a sua criança a observar aquele objeto e pensar, será que ele é de encaixar e desencaixar? Será que ele é de montar? Será que ele é para pintar? Para que será que é esse brinquedo? Como será que ele funciona? Tá? Então, dar mais a oportunidade para a criança ir se trabalhando, né? Usar a criatividade. E tudo isso é registrado, né, no seu cérebro, as cores, o cheiro, a forma, a consistência daquilo, as texturas, enfim, né? Então, quando as crianças brincam de casinha ou de médico, eles dramatizam, eles colocam no papel, se colocam, né, no papel dos pais, dos irmãos, das diferentes profissões, compreendendo o papel do adulto, né, e aprendendo a se comportar, né? A se sentir como eles se sentem. E isso é para a criança uma forma de test drive da vida. Então, ter em casa brinquedos que vão trazer uma réplica do mundo lá fora vai ajudando as nossas crianças a interpretar, claro, conhecer o mundo lá fora. Então, em casa tem brinquedos como uma maleta de médico, por exemplo. Toda vez que eu falar para minha criança, olha, a gente tem uma consulta lá no médico, lá no GP, igual aquele que a gente faz aqui em casa, igual a gente brinca, ela vai medir a sua altura, igual a mamãe brinca aqui com você de médico, vai colocar o termômetro no seu bracinho, ou se não no seu ouvidinho, igual a gente brinca aqui. Então, ir ao médico não é algo desconhecido, não é algo que eu nem sei o que é, né? É algo que eu já experimento em casa. Eu tenho uma pequena amostrinha aqui em casa de como é ir ao médico. Então a criança ela tenta aprender, né, a conhecer o mundo e a si mesma com prazer e através da brincadeira. Então dar para eles pequenos test drives do que é o mundo, então ter aí também uma cozinha para que essa menina ou esse menino brinque, né, de fazer esse alimento, conheça os alimentos por essa vertente, talvez vai até te ajudar a quando estiver na cozinha cozinhando, essa criança tenha mais paciência com você, em deixar você executar o que você está fazendo. Eu até falo para as mamães que fazem o acompanhamento de desenvolvimento infantil comigo, eu falo, coloca essa cozinha na cozinha mesmo, né? Para que enquanto você faz as coisas na sua cozinha, essa criança consiga elaborar essa sua falta, porque agora a minha mãe precisa dedicar tempo a outra coisa e não a mim, né? Nesse momento aqui, e eu vou elaborar isso fazendo o mesmo na cozinha, né? Copiando, me espelhando no que essa mãe ou nesse pai, né,
estão cozinhando naquele momento, tá? Por outro lado, brincar é uma forma de expressão das emoções. Então, através do jogo simbólico, do jogo de faz de conta, a criança que brinca até de boneca ou de boneco, né? Brinca com as suas próprias vivências, tá? Corrigindo elas, revivendo prazeres e resolvendo conflitos mesmo através do brincar. Então, ou seja, ela completa a realidade pelo uso da ficção. A gente não gosta de ficar pensando em hipóteses, até tem... Quantas vezes você já não, às vezes, discutiu com alguém e na hora que você discutiu parece que não vinha nada na sua cabeça para você, entre aspas, jogar na cara da pessoa. Aí depois que você tá em casa, você fala, putz, por que eu não falei isso? Nossa, mas se eu pudesse voltar atrás, eu ia falar isso, isso, isso e aquilo. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A criança também faz isso, só que através do brincar. Então, ela ter a chance de ter em casa brinquedos que vão proporcionar para ela esse lugar de repetir a realidade e elaborar a minha realidade, que é através desses bonecos, essas bonecas. Aqui eles têm os little peoples, que eles chamam, que são bonequinhos muitas vezes de madeira, ou de pano também. Eu gosto muito do de madeira porque ele fica em pé. Onde a criança pode elaborar com vários personagens, né? Nesses little peoples ainda eles têm a representação do vovô, da vovó, da mamãe, do papai, das crianças, dos animaizinhos, até você pode, né, fazer a professora, enfim. A criança consegue chegar em casa e elaborar o que está acontecendo, o que aconteceu, algo que às vezes para você não precisa ser elaborado, mas para a criança precisa. Às vezes, pela primeira vez, você olhou para sua criança, deu uma encarada nela, que você estava, por exemplo, num banco e ela começou a chorar e você não ficou meio assim de parar para conversar com essa criança, porque era algo importante que você estava lidando, você só olhou para ela com uma cara fechada assim. Às vezes, para você, passou. Às vezes a criança vai precisar chegar em casa, pegar esses bonequinhos e brincar de ir no banco. Ela vai fazer a careta que a mãe fez para ela vai usar o outro bonequinho para correr e abraçar essa mamãe, que é o que ele precisava nesse momento. Então a criança tem a possibilidade, através dos brinquedos que lhe é fornecido, através do brincar, ela revive o que aconteceu na realidade e elabora o que aconteceu, tá bom? Então, brincar de faz de conta, brincar dessas historinhas, né, que as crianças vão inventando, dá a elas a possibilidade de lidar com os seus próprios medos, com as suas angústias, com as tristezas, inclusive de lidar com a agressão, de agredir. Às vezes a criança está se sentindo nervosa, né? E é saudável as crianças expressarem a sua agressividade através da brincadeira. Então, para que ela não acabe fazendo isso com ela mesma, e quantas crianças puxam o próprio cabelo, se mordem, se batem. Às vezes ali naquele brincar dela, um bonequinho vai bater no outro, ela vai jogar essa energia para fora, porque ela ficou, às vezes, frustrada naquele momento, ela não teve oportunidade de evasão daquela frustração, a criança não sabe raciocinar a frustração, né? Ah, mas a minha mãe não me atendeu porque ela estava conversando com o gerente do banco que está lidando com as nossas finanças, que a coisa está apertada lá em casa. A criança não sabe lidar, não sabe racionalizar o que está acontecendo, né? Às vezes o que ela vai precisar é chegar em casa, pegar esse bonequinho que é ela, pegar o bonequinho que é a mãe, pegar o bonequinho que é a pessoa que trabalha no banco, e ela vai pegar o bonequinho dela, vai chegar lá no hominho do banco e vai falar assim: larga, essa mãe é minha, vai pra lá, deixa a minha mãe. Às vezes é a maneira dela de mostrar essa agressividade. Eu fiquei frustrado naquele momento. Larga que essa mãe é minha, tá? Então, de oferecer para essa criança, eu sei que aí a gente ainda lida muito, a gente lida muito com o preconceito de meninos terem bonecas, e aí, mais uma vez, né, o menino não pode chorar, o menino não pode reclamar, o menino não pode nem falar demais, que é coisa de mulher, falar demais, e o menino nem tem também, inclusive, esses bonecos, essas bonecas, que são esse instrumento de elaboração da vida real através do brincar. Então, os nossos meninos vão crescendo devido ao nosso preconceito, muitas vezes, sem ferramentas nenhumas de expressão de emoção. Aí, o que a gente rotula?
Menino é mais nervoso mesmo. Menino briga mais que menina. Menino bate mais que menina. Eles não têm outra forma, eles não encontram outro meio de evasão. E daí, claro, eles acabam fazendo isso através da agressividade física. Então, se você tem um menino, preste muita atenção nisso. Se você quiser conversar mais sobre isso, a gente pode fazer um desenvolvimento, né, de um acompanhamento de desenvolvimento infantil, uma única sessão, para que eu consiga observar melhor quais são os meios que essa criança tem, quais são o comportamento que ela tem demonstrado e conseguir, obviamente, traçar algo que faça sentido para a sua criança e para a sua família, primeiramente, tá? Mas preste atenção se o seu menino tem maneiras de expressar e elaborar os seus sentimentos, porque no fundo, brincar por si só é uma espécie de terapia. Tanto é que a terapia infantil é feita através do brincar. Psicólogo nenhum senta a criança no sofá e faz as perguntas que a gente faz para adultos, tá? A terapia infantil, ela acontece toda através do brincar. Em todo momento o terapeuta está brincando com a criança em terapia. Inclusive, tem muitos pais que falam, mas eu trago ele aqui para brincar com você. A terapia infantil só é possível através da brincadeira, tá? Então, brincar é terapêutico, assim como a fala é terapêutico, já que a criança não tem um vocabulário, né, e nenhuma maturidade para acessar os seus sentimentos como um adulto tem, e até para os adultos é difícil acessar esses sentimentos, né? Quiçá para uma criança que ainda não tem essa habilidade, tudo bem? Então, os pais têm um papel fundamental no que respeita à preparação dos espaços, tá? A seleção dos brinquedos e dos contextos a serem explorados por essa criança, proporcionando a elas aí um ambiente de qualidade, enriquecedor da imaginação infantil, que estimula aí as interações sociais, né, com outras crianças também, interações familiares, com amigos, tá? Então importa aí, é muito importante lembrar que enriquecedor não significa proporcionar brinquedos caros, brinquedos mirabolantes, tá? Mas meios que permitam a exploração de diferentes linguagens, como a musical, a corporal, a gestual, a escrita, enfim, chegaremos lá, tá? Atualmente é inegável a importância do brincar no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. No entanto, e apesar do contrassenso, né, que as crianças têm cada vez menos tempo para brincar. Em prol aí das suas agendas lotadas, né, em atividades extracurriculares, deveres de escola, e muitas vezes o brincar dentro de casa, ele perde a genuidade do brincar. Às vezes os pais acabam indo de um extremo para outro extremo. Leva tão a sério a questão do brincar que senta essa criança numa cadeira e fala, ó, vamos brincar de montar isso aqui, porque, né, tem que desenvolver essa área e essa área. E a criança nem queria brincar de montar aquilo, né? Então perde a leveza do brincar. O brincar se torna uma atividade como é o da escola, por exemplo, como é uma atividade do trabalho, tá? E algo muito importante do brincar é essa leveza mesmo, de seguir os meus instintos. Aquilo me chamou atenção. Acho que eu quero experimentar como que brinca daquilo lá. Ou quero exercitar de novo, brincar esse negócio de equilíbrio. Então, não é porque a sua criança não consegue equilibrar blocos, por exemplo, que todo santo dia você vai pôr esses blocos para essa criança brincar de equilibrar. Deixe ele ali à exposição, mas permita que em casa, né, essa criança tenha liberdade de seguir os seus instintos de desenvolvimento. Quando ela se sente preparada, ela vai buscar aquilo, tá? É claro que a gente pode trabalhar incentivando, falando, filho, que tal se a gente brincasse daquele brinquedo de equilibrar? Eu posso te ajudar dessa vez, ou eu posso estar junto com você enquanto você faz, o que você acha? A gente pode incentivar sim, mas colocar, falar, senta aqui que você vai brincar com isso aqui agora, até você conseguir fazer o que esse jogo aqui pede, né? Tira do brincar a sua função mais importante, que é trazer essa leveza. Ninguém elabora nada à força, tá? Ninguém senta um adulto no sofá do psicólogo, né, e fala para ele, vai, vamos elaborar isso aí, joga para fora
E o que isso tem a ver com isso? Pronto, passou, hein? Já falamos sobre isso. Agora você sai daqui e vida que segue. Isso ficou para trás, já trabalhamos. Entende? Com a criança é a mesma coisa, tá bom? Então, uma criança que não brinca, né, ou que tem restrita aí a sua capacidade lúdica, quando vai brincar em casa só tem Lego, só tem quebra-cabeça, só tem coisa de montar, por exemplo. É uma criança que não está bem e que precisa de ajuda. Uma criança que não brinca é uma criança que precisa de ajuda. Qualquer psicólogo vai ficar de orelha em pé se você chegar nele e falar assim, minha criança não brinca de nada, tá? Então esse é um sinal muito importante. A sua criança não tem demonstrado mais vontade de brincar? Vamos investigar o que isso daí quer dizer, tudo bem? Crianças são curiosas e instintivamente amam brincar, tá? Então esse também é um dos motivos pelos quais o trabalho psicoterapêutico infantil se desenvolve a partir do brincar, porque o lúdico e a brincadeira equivalem ao processo de livre associação dos adultos, tá? Então é através do brincar que o psicólogo, a psicóloga, né, pode estabelecer as conexões do discurso e da sintomatologia, o que a criança está sentindo, né, com a história da criança na busca da cura. Então a minha criança fala uma coisa, quando ela brinca, ela demonstra outra coisa, e eu conecto isso à história de vida da criança, né, aos sintomas que ela anda sentindo, e a gente caminha a partir disso para a busca, tá? É assim que funciona a terapia infantil. Então, quanto mais brinca uma criança, mais possibilidades de saúde, não só mental, mas também física, emocional, essa criança tem. E se ela não brinca, o nosso papel como terapeutas, como pais, como educadores, é de ajudar essa criança a brincar. É estimular essa criança a voltar a brincar. Tudo bem? E isso envolve tempo, dedicação, né? Muito mais do que brinquedos. Porque quando há um ambiente propício para o brincar, tudo que está no próprio ambiente serve para a brincadeira. Então, uma vassoura vira um cavalo, uma colher se transforma numa varinha mágica, né? Um lenço pode virar uma cabana, por exemplo, e por aí vai. A fantasia, ela transforma tudo que a criança tem ao redor dela em brinquedos. Pergunta para os seus pais, ou até mesmo para você, né? Às vezes você não teve muitos brinquedos na sua infância, mas a sua imaginação transformava tudo aquilo que você tinha em brinquedo, tá? Então vamos falar dos brinquedos? Para além de estimularem a curiosidade, né, a autoconfiança e a autonomia da criança, os brinquedos proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. Olha quanta coisa o brinquedo é capaz de desenvolver numa criança. Então, através da relação com o brinquedo, a criança desenvolve a afetividade, a criatividade, a capacidade de raciocínio e o entendimento do mundo. Mas, para que isso aconteça, o brinquedo não tem de ser demasiadamente complexo ou inapropriado para a idade daquela criança. Na verdade, os brinquedos devem ser simples, tá? Permitindo à criança que dê um livre curso à sua imaginação e deixando que a riqueza derive do fluxo de ideias e de imaginação da própria criança e não do brinquedo, entende? Não é o brinquedo que tem que proporcionar toda a criatividade para a criança. Bem pelo contrário, é a criança que tem que olhar esse instrumento e usar a sua criatividade para retirar dele o que ela precisa para o brincar. Então, os brinquedos, eles devem ser disponibilizados à criança, claro, de acordo com a sua idade e com a sua capacidade cognitiva, né? Porque tem brinquedos que lá na caixa está escrito assim, para maiores de 5 anos. E a minha criança de 4 anos dá super conta de brincar com aquilo dali, tá? Então, preste atenção não só no número, mas também no desenvolvimento da minha criança, tá? Como ela está se desenvolvendo. E também, claro, nas suas áreas de interesse, tudo bem? Todas as áreas aí
do desenvolvimento da criança, como eu falei lá no comecinho, variedade, tá? Então, em quais brinquedos investir? Chegamos nesse momento. Então, o primeiro aspecto a ser observado são as categorias dos brinquedos. Quanto mais variados os brinquedos disponíveis, mais ferramentas a criança tem para o seu desenvolvimento. Então, quais são algumas dessas áreas? Eu mando depois todas para vocês no grupo, tá bom? Então, o primeiro que eu coloquei aqui é afetividade. Lembra que já conversamos que crianças não nascem empáticas, né? Crianças não nascem amando, né? Isso tem que ser aprendido, né? Então, brincar com bonecas, com bonecos, com ursinhos, com bebezinhos, né? Aqueles little peoples e outros brinquedos que permitem a dramatização de situações da vida, potencializa a resolução de problemas afetivos da criança. Então, ter um bebezinho, né, para a criança brincar, aquelas bonecas que estão em formato de um bebê, estimula na criança o cuidado com o próximo, a empatia, o amor, né, enfim. Então, ter brinquedos que trabalham a afetividade, tudo bem? Claro que não é só os brinquedos que estimulam uma criança a trabalhar a sua afetividade, tá? A principal ferramenta para isso é o convívio, é a troca entre seres humanos, tá? Ela nessa área, ela é muito esponjinha. Ela observa muito como você trata outras pessoas, né? Como você fala com a própria criança, e ela vai, claro, imitando e aprendendo muito sobre a afetividade através do que ela tem dentro de casa. Mas bonecos, bebezinhos, ursinhos, bichinhos assim que são de pelúcia, que trazem esse olhar para eu vou cuidar, eu vou zelar, enfim, por esse bichinho, né, ou por essa bonequinho, criança, enfim, é uma ótima ferramenta também para dar uma extensão aí nas possibilidades de trabalhar a afetividade. O outro é a motricidade, né? Brincar com bolas, com chocalhos, crianças menores, jogos de encaixe, de empilhar, de montar, permite, claro, o desenvolvimento da motricidade da criança, tá? Respeite a idade e o desenvolvimento da sua criança, mas vá sempre introduzindo a ela brinquedos que vão desafiá-la na medida certa, tá? Então, algo importante primeiro na motricidade. Existe a coordenação motora fina, que é aquela que a gente faz o movimento de pinça, né? O que é o da escrita depois. E isso a gente está falando de crianças um pouco mais velhas, não estamos falando de bebês, tudo bem? E existe a coordenação motora grossa, que é o correr, pular, engatinhar, né? Que é essa movimentação do corpo como um todo. Sobre desafiar a criança com qualquer brinquedo. Cuidado, tá? Se você primeiro observe esse brinquedo, brinque você uma vez para entender como que ele funciona. Porque quando a nossa criança está no seu desenvolvimento aqui e a gente dá para ela um brinquedo que está muito acima do seu desenvolvimento, a frustração ao brincar com aquele brinquedo vai ser muito maior, né? Ela vai se sentir muito incapaz de eu não consigo fazer aquilo, porque está muito além das minhas habilidades, tá? E vai acabar, na verdade, trazendo um reforço negativo ao brincar, e não é isso que a gente quer. Então, é claro que sempre desafiando um pouquinho, né, em doses homeopáticas ali, para que a criança, claro, vá sempre sendo motivada, estimulada a ir evoluindo, tá? Mas nunca muito além do que a criança é capaz já de fazer. A terceira área é a inteligência, então jogos de quebra-cabeça, jogos de memória, caça-palavra, de desvendar enigmas, tá? Estratégia, que podem ser, por exemplo, assim, a gente vai sair para fazer um passeio. No nosso passeio, a gente tem que encontrar duas formas geométricas. Então, a gente vai procurar por círculos e vai procurar por quadrados. Tá? Então a gente sai para andar de carrinho, para bater uma perna, para ir no mercado que seja, e eu vou trabalhar com a minha criança esse desvendar aí, né? De ir encontrando objetos, roda do carro,
placas de trânsito, enfim, coisas que têm aquele formato, tá? Isso vai estimulando esse lado cognitivo, né? O desenvolvimento do raciocínio lógico e do raciocínio abstrato, tá? E a socialização também, então nas brincadeiras com os adultos, com os pares, a criança aprende a interagir, a cooperar, a se relacionar com o outro, desenvolvendo aí competências de relação interpessoal. Para isso, precisamos estar disponíveis nas brincadeiras, que podem ser pelo exemplo, pode ser por brincar de médico, de escolinha, de mamãe e filhinho, para que a nossa criança, por exemplo, ao brincar de médico, ela tem cuidado, né, ao medir a sua temperatura, ela tem o desejo de, ao brincar de mamãe e filhinho, de fazer uma comidinha e te alimentar. Dê também para a criança a chance de estar nas posições de um adulto, tá? Onde ela lidera, onde ela que é a responsável. Isso, porque você imagina a quantidade de anos da vida que uma criança não passa sendo a única que é mandada fazer as coisas, a única que não pode decidir nada, a única que está sempre abaixo da autoridade, digamos assim, tá bom? Dê a oportunidade durante as brincadeiras da criança ser essa professora, né? Ser esse papai, ser essa mamãe, né? E esteja realmente no lugar da criança, tá bom? E por último, que eu coloquei aqui foi a criatividade, que é o brincar com marionetes, que é pintar. E quando eu falo pintar, isso não se limita somente a pintar com um lápis ou com uma canetinha, tá? Existem muitas formas de pintura, varia essas formas, cada uma delas vai trabalhar um movimento, né, na coordenação motora fina, cada uma delas vai trabalhar a criatividade de uma maneira diferente, variedade. Esse encontro é sobre isso, variedade, tá? Assim como fantasias, brincadeiras de maquete, sabe quando você monta uma pequena cidadezinha, ou você monta uma floresta com os animais, ou você monta uma floresta com os dinossauros, né, uma fazendinha, que tem aquela maquete onde a criança pode imaginar, movimentar toda essa cidade, por exemplo, tá? E instrumentos musicais, claro, potencia aí o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Então, quais brinquedos dar preferência? Falei de todas as áreas, certo? Quais brinquedos dar a preferência? A regra é básica, tá? Se o brinquedo tem como objetivo estimular as áreas de desenvolvimento, corra dos brinquedos que fazem tudo pela sua criança. A gente não conversou até agora que o brinquedo é uma ferramenta que a criança necessita para estimular as áreas do seu desenvolvimento? Então, corra de brinquedos que fazem tudo pela sua criança. Então, se a boneca, por exemplo, faz barulho de choro, inclusive tem boneca que sai lágrima, né? Essa boneca pisca, essa boneca fala, ela come de verdade, ela faz xixi de verdade, ela se mexe, ela engatinha, ela dorme. Olha a quantidade de coisa que a sua criança não terá que fazer, não terá que imaginar ao brincar com essa boneca, porque ela já faz tudo sozinha. Inclusive, né, informar o diálogo dessa boneca. Não falei para vocês que a boneca ela pode ser usada como esse instrumento de eu pegar a minha realidade e elaborar ela ao brincar com a minha boneca, né? Então, se essa boneca, se a criança faz a associação dos seus conflitos e elabora a sua vida, essa boneca dá um repertório limitado de possibilidades de situações. Então, às vezes, toda a fala que essa boneca traz é: eu te amo, mamãe, ou você me faz muito feliz. E como que a boneca poderia ser um instrumento de elaborar alguma tristeza ou alguma frustração, alguma raiva de estar doente, por exemplo, né? E assim por diante, se tudo que essa boneca fala e representa é só alegria especificamente, né? Qual que é o exemplo emocional que essa boneca traz? De estar sempre feliz. A boneca nunca tem demonstrações de tristeza, por exemplo, né? Então, brinquedos que muito fazem pela criança, corram desses brinquedos. Menos é mais, quando o quesito é estímulo em brinquedos, tá? Então, brinquedos que
piscam luzes demais, mandam uma mensagem parecida à mensagem da TV, né? Ao cérebro da criança que é pequena. Porque é uma enxurrada de informações, aquela luz cada hora tá piscando uma de uma cor, né? Que o cérebro dessa criança não dá conta ainda de processar, tamanha velocidade de toda essa imagem, esse estímulo visual que vem e que acaba acelerando, né, o processamento aí desse cérebro. Eu tô falando de bebezinhos, tá? Não tô falando de crianças maiores. Brinquedos que teriam um propósito de desenvolvimento motor, por exemplo, tá? Como uma bicicleta, como um carrinho. E esses carrinhos que antes eram no pedal, assim, sabe? E agora eles são todos motorizados, aonde a criança não precisa mover um músculo para brincar com aquele brinquedo. Então, quer dizer, a bicicleta ou esses carrinhos de pedal eram feitos para que essas crianças tivessem um desenvolvimento motor, e eu tô falando do desenvolvimento motor grosso, que é do maior, do corpo, pedalar, né? E daí essa criança senta nesse brinquedo que é motorizado agora e não precisa fazer absolutamente nada. Ela não move absolutamente nada, ela não tem que procurar um equilíbrio para brincar nesse brinquedo. Então, quer dizer, o que esse brinquedo está estimulando nessa criança? Esse brinquedo que tinha um propósito de desenvolvimento motor. Entende? Então, somente brinquedos de plástico, por exemplo, que não proporciona variedade de textura, a criança, ela é super sensorial. Invistam em diferentes materiais de brinquedos, né? Brinquedos de madeira, pode ter brinquedos de plástico? Pode, mas que eles não sejam todos de plástico, tá? Brinquedos que tenham texturas diferentes, que seja de borracha, que seja de papel, que seja de madeira, enfim. Tente variar também nas suas texturas, tá? Instrumentos musicais eletrônicos. É a mesma história da bicicleta ou do carrinho que é motorizado. Esses instrumentos musicais que são eletrônicos, como um violãozinho, por exemplo, que em vez de vir com a corda para tocar, ele vem com um botão. Instrumentos musicais, eles têm um potencial maravilhoso no desenvolvimento cerebral da criança, mas quando eles são realmente instrumentos musicais. Inclusive, a Flying Tiger está cheia de instrumentos musicais num preço super bacana e com cores lindas, de madeira, todos os instrumentos musicais, tá? Então, preste atenção nesses brinquedos que têm um propósito. O instrumento musical tem um propósito, a bicicleta tem um propósito, e que, na verdade, né, com a modernidade, eles são motorizados, ou eles viram um instrumento eletrônico, e daí tiram o seu propósito, né? Do propósito que aquele brinquedo realmente tinha como instrumento. Então, imagine, por exemplo, que você vai numa academia, e chegando lá, quando você senta naquelas máquinas, né, de trabalhar a perna, assim, ao sentar no aparelho, ele já começa a fazer o movimento por você. Ele retira 80% do peso, né, do esforço que você tem que fazer. Aí você vai levantar o supino, tá escrito ali 4 quilos. Mas, na verdade, eles são tipo feitos de bexiga. Tem umas 200 graminhas ali. E ao correr na esteira, por exemplo, tem um banquinho no qual você senta e só fica ali balançando a perna, fazendo de conta, né, imitando o movimento de correr, mas, na verdade, você não corre não, fica bem sentado ali. Então, quanto essa academia vai contribuir com o seu propósito de perder gordura e ganhar massa magra, por exemplo? Entende? É exatamente isso a questão do brincar. Então, aquele brinquedo tem um propósito e daí, com a modernidade, esse propósito é retirado desse brinquedo e, na verdade, esses brinquedos acabam se tornando entulhos, tá? Que pouco contribui para o desenvolvimento da criança e ainda rouba delas a oportunidade de criatividade. E a habilidade de criatividade vai ficar cada vez mais escassa se a gente não mudar isso. Porque os brinquedos das crianças estão fazendo absolutamente tudo por elas, né? Tiram também a habilidade do desenvolvimento motor, enfim, limitam aí a imensidão, né, que os brinquedos mais simples proporcionam para essas crianças. Então, a capacidade criativa é uma habilidade extremamente valiosa para qualquer ser humano. Não interessa a área que você vai atuar na sua vida, a criatividade vai fazer a diferença, né? Ele te ajuda no ajustamento criativo das suas emoções, na resolução de problemas, na resiliência,
no trabalho, seja ele qual for, e assim por diante. Então a gente precisa, eu falo que a gente precisa voltar um pouco, né? Modernizaram demais os brinquedos das nossas crianças, tiraram o propósito que aquele brinquedo tem, né? Então precisamos voltar um pouco aos brinquedos mais simples, tá? Eles são sim muito mais valiosos, na verdade. Talvez você olhe para uma boneca que é de pano e olha para uma Baby Alive, que é exatamente a cara de um bebê que acabou de nascer, né? E você vai falar assim: "Ah, mas essa Baby Alive é muito mais legal". Mas, na verdade, esse outro bebezinho de pano, esse bebê mais simples, que não faz nada, né? A criança que vai ter que fazer as falas dessa criança, é essa criança que vai escolher se esse bebê tá triste, tá feliz, não quer comer, né? Então, isso dá um leque muito maior de possibilidades no desenvolvimento dessa criança, tá? Então, ao escolher um brinquedo para comprar para sua criança, sinta ele com as suas mãos, observe ele com os seus olhos, assim como uma criança faria, né? Depois, né, de olhar para ele, o quanto de estímulo visual esse brinquedo oferece, tá? Experimente o brinquedo, o que ele faz pela sua criança, tudo. Será que ela vai ficar ali só sentada apertando incansavelmente os brinquedos? Assim, não sei se vocês já observaram, brinquedos que tem várias teclas que as crianças apertam e falam coisas diferentes ou cantam músicas diferentes, dificilmente a criança aperta um botão e espera aquela musiquinha acabar ou aquela fala acabar e daí depois ela vai lá e aperta outra. Pode prestar atenção. Ela aperta um, ele começa a falar, ela vai lá, aperta outro, depois ela vai lá e aperta outro. Quer dizer, o que ela está absorvendo dessas informações que passam assim, ó? Entende? Será que tá faltando um espaço ali para ela ter a possibilidade dela mesma trabalhar isso, né? Então, por exemplo, tem um brinquedo que eu vi outro dia no shopping, ele era como se fosse tipo um vaso, mas ele era comprido. Imagina um vasinho comprido assim, que tinham vários vegetais plantados, tinha um aguador, nem lembro como é que chama isso, mas um container de pôr água, né? De jogar assim nas plantinhas, mas tudo de mentira, né? Nada saía. E aí eu parei nessa loja de brinquedo para dar uma olhada, tinha uma pazinha também e tudo mais, tudo isso era preso a um fio. Primeiro que esses brinquedos presos a um fio não possibilitavam à criança uma livre movimentação daquilo. A cordinha do negócio de aguar as plantas, ele chegava assim, na última ali e quase não chegava na último vegetalzinho que tinha para aguar aquela planta. Ela limitava muito a questão motora da criança naquele brinquedo. O brinquedo fala o tempo todo, do momento que você liga ele não para de falar, né? O que eu falei para vocês? A criança precisa primeiro olhar, observar esse brinquedo e dentro dela vem aquele chamado: para que eu vou usar esse instrumento? Né? Será que eu vou usar esse instrumento para elaborar os vegetais que eu não gosto de comer? Ou para trabalhar a questão de espera de crescer esses alimentos? Leva um tempo para eles crescerem, né? Enfim, entende o quanto às vezes os brinquedos acabam roubando a oportunidade da criança, né? De explorar como ela gostaria de explorar, ela limita, né? Esse brinquedo só me proporciona isso, não há nada além disso, tá? Então, avalie os brinquedos que você já tem em casa, né? Eles são apropriados para a idade do meu filho? Ou tem muito brinquedo aqui que já passou da fase, né? Já não interessa mais para minha criança. Nós temos brinquedos variados que contribuem aí para várias áreas do desenvolvimento. Preste atenção na disposição desses brinquedos. A área de brincar da criança está muito relacionada com a organização mental dela, tá? Às vezes você entra num ambiente, tem brinquedo para todo santo lado, no chão, em cima das coisas, em caixa, mas assim, é um mar de brinquedo. Normalmente eu falo para as mamães, isso é como se eu tivesse tirado agora um raio-x, né, da organização mental da sua criança. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Essa é a organização mental da sua criança.
todo esse emaranhado de brinquedo, de informação, tudo espalhado, sem estar categorizado, porque já que a criança usa os brinquedos, né, para ir desenvolvendo todo o seu ser, o que toda aquela quantidade de brinquedo e aquela bagunça toda significa na organização mental dessa criança, né? Então, o quarto abarrotado de brinquedos contribui para um desenvolvimento ansioso, tá? De uma criança que está brincando aqui, mas que está vendo ali no canto outro brinquedo. Ah, eu também quero brincar com aquele, e aqui também já tem outro brinquedo, então quer dizer, ela está sempre ansiosa, não sabendo com que brincar primeiro, né? Uma criança que não consegue focar numa única atividade, porque existem tantas atividades à minha disposição ali me chamando para fazer aquilo, né? Crianças têm sede de brincar. E que passa também pouco tempo executando uma única atividade, né, que não consegue extrair a variedade que um brinquedo, né, aquele único brinquedo proporciona, porque ele brinca um pouquinho e ele já logo joga aquilo que é outro brinquedo, né? Uma criança com características hiperativas. Não quer dizer que essa criança é hiperativa, mas tem características hiperativas, tá? E em muitos casos, basta a gente organizar essa disposição e os sintomas, essas características hiperativas desaparecem, tá? Eu trabalho bastante isso no acompanhamento de desenvolvimento infantil. Muitas vezes essas mamães vêm quando essa criança entra lá na escola, no primeiro aninho da escola, e que essa criança não para sentada. Daí começa a vir os bilhetinhos, né? Mãe, a criança não para. Mãe, a criança não executa a atividade até o fim. Mãe, a criança não se interessa por uma atividade com pouco estímulo. Porque lá na escola não tem um monte de brinquedo que pisca, gira e fala, né? Lá na escola muitas vezes tem um papel em branco. E aí? Será que a sua criança consegue engajar nessa atividade? Ou ela acha que aquilo ali é sem graça? Porque tudo que ela já teve, né, já consumiu até hoje é de extremo estímulo. Ela chega ali, tem um quebra-cabeça de cores bem neutras e ela não se engaja naquela atividade. Entende o que eu quero dizer? E não vou nem falar que TV ligada e brincar ao mesmo tempo, não, né? Não vou nem falar sobre isso. A gente vai falar mais sobre a TV num outro encontro, tá? Tô programando um encontro que vai falar sobre TV. Rotação de brinquedos, só para a gente terminar, como fazer a rotação de brinquedos? O primeiro passo é tentar juntar todos os brinquedos que você tem, tudo bem? Aproveitar para fazer uma seleção desses brinquedos. O que não interessa mais à minha criança, né? O que já não é mais útil para o desenvolvimento da minha criança? O que está danificado aqui nesses brinquedos? Se possível, separar por tipos, tá? Então, nessa caixa tem só animais, aqui é só jogos, aqui é só, né, puzzles, aqui é só brinquedos didáticos, aqui é só bonecas, enfim, se possível, tá? Lembra de usar o filtro e adaptar tudo que eu vou falando por aqui. Separá-los em caixa, de preferência transparente, para que se possa ver o que tem dentro, tá? Também pode ser colocado etiqueta. Até tem algumas famílias que tiram foto do brinquedo, imprimem na impressora e colocam ela ali, porque às vezes a criança ainda não sabe ler, né? Mas ela sabe identificar pela foto, caso a caixa não for transparente, tá? Essas caixas são guardadas em um armário ou numa despensa, tá? Elas não ficam na disposição visual dessa criança. Então tem um lugarzinho onde aquela quantidade grande de brinquedo fica guardado, né? E tem um local onde os brinquedos selecionados das semanas ficam expostos, tá? Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Porque ainda que você tenha ali em disposição 5 brinquedos que sejam, mas as 10 caixas que você tem transparente estão todas ali e a criança consegue ver o brinquedo, a gente continua nessa de estar mostrando um outro estímulo para ela aqui. Então, as caixas com os brinquedos ficam guardados aonde essa criança não tem acesso visual, tá? Que mais? Então, colocar eles numa dispensa, não ficar na disposição visual da criança.
No local onde é o espaço para brincar, tá? E não pela casa toda, o mais ideal seria ter um móvel seguro, né? Para que a criança possa manusear as coisas que estão ali, tirar, colocar, né? Conforme ela deseja brincar. Um móvel que seja na altura dessa criança, que ela não tenha que se pendurar nesse móvel para pegar um brinquedo que está alto, por exemplo, tá? E aonde ela tenha acesso, tá? A IKEA oferece ótimas opções, inclusive com os nichos, né? E esses são os mais indicados, porque é dentro de um quadrado, tá? Ali aquele brinquedo bem separado e delimitado, tá? É ótimo para a criança, quando vai fazendo essa formação também cerebral, entender que eu vou pegar esse que está aqui nesse quadrado, então esse brinquedo. Obviamente que ela não entende para desenvolver o meu motor, né? Ela não entende isso, mas o cérebro vai fazendo essa associação, tudo bem? E daí fica disponível poucos brinquedos nesse móvel, tá? Dependendo, claro, da idade da criança. Para menores, até 2 anos ali, ter exposto de 3 a 5 brinquedos, tá? E para crianças maiores, de 5 a 8 brinquedos, podendo chegar até 10, se for uma criança já muito próxima ali da sua pré-adolescência, tá? Cada nicho, então cada quadradinho, contém um único brinquedo ou brinquedos no mesmo tema em caso de ser mais peças, tá? Como, por exemplo, um Lego, né? Que tem mais peças, né? Mas aquele único, só Lego ali naquele quadrado, tudo bem? A rotação acontece de acordo com a idade e a necessidade da criança, podendo ser aí toda semana, se for uma criança menor, ou de 15 em 15 dias. O que vai ditar isso também é o interesse da sua criança e o quanto ela já cansou de brincar daquilo dali, ela quer algo diferente, tá? Envolva a criança na seleção dos brinquedos. Então, tanto é que eu falei para vocês que o brinquedo não pode ficar no campo de visão, mas ele, preferencialmente, seria legal se ele ficasse no acesso da criança. Então, a gente abre esse armário, tá ali todos os brinquedos desse que você tá vendo, qual que você quer para essa semana. Vamos escolher 3 juntos, né? Ou você escolhe 3, a mamãe escolhe 2, porque são 5 brinquedos que a gente tem exposto, né? Então a criança escolhe 2, da preferência dela, e você tenta variar com outras áreas que ela não escolheu dentro daqueles 2 brinquedos que ela escolheu, né? Então, se ela escolheu, por exemplo, artes, e brinquedos mais lógicos, daí você coloca um outro para estimular a coordenação motora, enfim, tenta, né, variar, balancear as áreas do desenvolvimento, tá bom? Envolva a criança, então, nessa escolha e estimule ela a brincar com um de cada vez e sempre guardando aquele que ela perdeu o interesse ou terminou de brincar. Isso acontece facilmente? Não. No começo, a gente vai, quando a criança perder interesse, que ela parar de brincar com aquele dali, eu vou ter que estimular ela, então vamos guardar esse para poder pegar o próximo, tá? Com o passar do tempo, isso acontece lindamente. A criança entende que ela guarda aquilo, ou bota na caixinha de volta, devolve lá, ela pega outro, senta no tapete e brinca, ou senta na mesinha, né? Depende do que você tem exposto no quarto, e brinca com aquele brinquedo. Conforme o seu cérebro vai se organizando, né? Ela passa a se comportar dessa maneira ao brincar, tá? E o que a gente ganha com a rotação de brinquedos, então? Maior interesse da criança, tá? Então, quando tem menos brinquedo, a criança consegue focar-se melhor, explorar mais profundamente o brinquedo. Então, as crianças muitas vezes são super estimuladas e isso afeta a concentração primeiramente. É a primeira coisa que pega, concentração. Então, reduzir a quantidade de brinquedos reduz também o número de estímulos e cria condições para que a criança possa se concentrar melhor na atividade. Se a sua criança já está acostumada a muito estímulo, entenda que nesse processo de passar de muito para pouco estímulo, ela pode, como eu falei para vocês, não se sentir interessada nesse brinquedo que tem pouco estímulo, não querer ficar ali brincando com aquilo por muito tempo, é um processo.
tá? Já que ela está desaprendendo a ser superestimulada e está aprendendo a focar, a brincar com uma coisa por bastante tempo, tá? Leva um tempo, é um processo, tá? É bom até estudar mais sobre isso ou ter o acompanhamento de uma psicóloga que seja especialista em acompanhamento de desenvolvimento infantil, tá? Para que a criança consiga fazer essa transição de brinquedos super estimulantes para brinquedos menos estimulantes e ir trabalhando essa questão de foco, concentração, tá? Com o tempo, a criança já sabe que os brinquedos rodam e quando a gente troca, tá? Procure fazer isso, se possível, no mesmo dia. Então, toda segunda-feira os brinquedos trocam, tá? E elas ficam curiosas, com maior vontade de explorar, curiosas para saber o que será que vem essa semana, tá? Então, a rotação de brinquedo, ele promove a brincadeira independente, tá? Ter menos atividades e brinquedos gera maior concentração. Logo, ela vai oferecer à criança a possibilidade de ficar mais tempo brincando sozinha enquanto ela explora o brinquedo. E aumenta as possibilidades de aprendizagem. As crianças aprendem aí enquanto brincam. Assim, ao trocarmos de brinquedo, estamos dando aí a oportunidade de adquirir outras capacidades com brinquedos diferentes, tá? Conforme os meses forem passando, eu vou falar mais sobre isso com vocês, sobre como apresentar alguns brinquedos. Eu estou indicando toda segunda-feira as atividades, né? Dando exemplo de atividades que a gente pode brincar, estimular as nossas crianças, porque são ferramentas realmente muito valiosas e é o que faz uma criança desenvolver, tá? Criança nenhuma desenvolve assistindo um documentário ou conversando, né? Refletindo sobre o seu próprio desenvolvimento. É única e exclusivamente através do brincar, do lúdico, que um bebê, que uma criança vai conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. Então, um espaço de brincadeira mais arrumado, mais fácil de manter organizado, manter o lugar onde as crianças brincam sempre organizado e limpo, e a criança faz parte dessa organização e dessa limpeza. Vamos brincar. Na segunda-feira vai trocar todos os brinquedos? A gente vai pegar um paninho, eu e você, a gente vai tirar o pó desse móvel primeiro e depois a gente traz os brinquedos e coloca naquele lugar e arruma esse ambiente, tá? Tá aí uma outra aprendizagem, né? Então, é muito importante para conseguir aí esses momentos mais calmos, em que a criança pode se concentrar, tá? Marília, então não pode ter brincadeiras de estímulo? Não, pode colocar a música aí para tocar e dançar, balançar a cabeça, balançar o corpo, pular, correr. Sim, podemos, tá? Ter brincadeiras que estimulam essas crianças, porque a criança também precisa queimar um tanto de energia, né? Mas brinquedos que têm o foco de desenvolver coisas específicas, como o cognitivo, como o motor, enfim. Quanto menos estímulo visual, mais rico esse brinquedo é, tá? Então, ter menos quantidade de brinquedo permite também ter mais espaço para brincar, tá? E mais valioso do que estar na sua presença, brincando com você, né? Tendo esse ambiente seguro, limpo, organizado para essa criança brincar. Nada disso se compara a um brinquedo super tecnológico e caro, tá bom? O valor do brinquedo está na sua capacidade em estimular a sua criança. Tudo bem? Então, obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui hoje. Se ficou qualquer dúvida, se vocês desejam fazer pontualmente, né, um acompanhamento de desenvolvimento infantil. Marília, queria fazer uma sessão só para checar com você se é isso mesmo, se tá legal, ou nesse caso específico, o que eu devo fazer. Me manda uma mensagem por DM, a gente não precisa fazer um acompanhamento contínuo, né, mensalmente, mas a gente pode fazer um específico para tratar algo que realmente é específico aí no desenvolvimento infantil da sua criança, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês.